No dia 16 de maio de 2021, depois de um longo tratamento contra um câncer na região da cárdia, o prefeito Bruno Covas veio a óbito. Você sabe onde fica a cárdia? Por que o câncer causa tantas metástases e quando a gente considera que um quadro ele se torna irreversível? Meu nome é Vinícius, sou médico em formação pela Escola Superior de Ciências da Saúde e antes de tudo, eu desejo meus sinceros sentimentos à família do prefeito Bruno Covas. E o meu objetivo nesse vídeo não é falar sobre a vida pessoal do prefeito ou expor algumas imagens que foram feitas dele dentro do hospital. O meu objetivo aqui é apenas explicar um pouco mais sobre esse processo fisiopatológico que o prefeito passou e que poucas pessoas sabem a respeito. Então, vamos lá? Em outubro de 2019, Bruno Covas ele estava com algumas irritações na sua pele e, por conta disso, ele foi até o hospital procurar atendimento para poder solucionar esse problema. Acontece que, durante a bateria de exames que ele estava sendo submetido, foi descoberto um adenocarcinoma na região esôfago-gástrica. Adenocarcinoma é um tipo de tumor necessariamente maligno que acomete as células que secretam alguma coisa. Por exemplo, a gente tem células que secretam muco no nosso nariz. A gente tem células que secretam surfactante no nosso pulmão. A gente tem algumas células no nosso estômago que secretam ácido. Todas essas células que secretam alguma coisa, quando são acometidas por um tumor, normalmente é o adenocarcinoma. Transição esôfago-gástrica é sinônimo de cárdia. Veja essa imagem aí. A cárdia ela é uma porção do nosso trato digestório. Seguindo uma linha cronológica, a gente tem o esôfago, a cárdia, estômago, duodeno, intestino delgado e por aí vai. Muitas pessoas acreditam que a cárdia ela faz parte do estômago, porém isso não é verdade. Estômago é estômago, cárdia é a cárdia. Portanto, adenocarcinoma na região esôfago-gástrica nada mais é do que um tumor maligno que afeta as células secretoras de muco na região da cárdia. Esse tipo de tumor, só para você ter uma ideia, ele compreende aí cerca de até 95% de todos os tumores gástricos encontrados nos seres humanos. Além disso, a prevalência dela são homens brancos com mais de 55 anos de idade. E o problema desse tumor é que ele é bastante agressivo. Só para você ter uma ideia, quando esse adenocarcinoma foi diagnosticado no Bruno Covas, já existiam focos de metástase em seu fígado. Você sabe qual é a principal diferença entre um tumor benigno e um tumor maligno? Tudo bem que existem diversas diferenças entre eles, porém, a principal é justamente essa, a formação de metástase. A partir do momento que um câncer cria focos metastáticos, a gente pode ter a certeza absoluta que esse câncer é maligno. Metástase é quando uma célula consegue perder todas as interações entre as suas células vizinhas, se desacopla do tumor, penetra na membrana basal e consegue cair ou na corrente sanguínea ou no sistema linfático. Caso o foco metastático caia em algum desses dois locais, pode ter a certeza que a gente está trabalhando com um caso grave. Isso porque esse foco vai viajar por todo o seu corpo e vai parar em algum órgão, se proliferar e causar novos focos de tumores. E isso é muito perigoso. Voltando ao Bruno Covas, quando ele foi diagnosticado com esse tumor, ele já tinha focos metastáticos em seu fígado e também em alguns linfonodos, indicando que essa metástase que saiu da sua região da cárdia viajou pelo seu sistema linfático e desembocou no fígado. Provavelmente, a quimioterapia e a radioterapia que o prefeito Bruno Covas estava fazendo não tiveram muito efeito. Isso porque em fevereiro ele fez algumas outras baterias de exames e encontraram novos focos de metástase em seu fígado. A radioterapia é um tratamento muito comum para pacientes oncológicos e que se baseia basicamente em você jogar uma radiação ionizante no local do tumor para destruí-lo. Durante esse tratamento é muito comum de você, infelizmente, acertar algumas células saudáveis próximas ao tumor e danificá-las. Isso realmente é um problema. Porém, eu vou falar sobre isso um pouquinho mais tarde. Já a quimioterapia, ela é um tratamento em que você utiliza um coquetel de fármacos para conseguir destruir as células tumorais
ou pelo menos impedir o crescimento progressivo que elas têm. Na quimioterapia é muito comum você também perder algumas células saudáveis. Isso porque quando a quimioterapia ela viaja na sua corrente sanguínea até encontrar os focos tumorais, ele passa por diversos tecidos do nosso corpo. E é justamente por isso que pessoas que fazem quimioterapia ficam bastante debilitadas, ficam muito cansadas após uma sessão de tratamento. Eu acredito que nesse dia foi um momento crucial para o tratamento de Bruno Covas. Infelizmente foram encontrados novos focos de metástase na medula óssea do prefeito. Só para você entender a gravidade dessa informação, a partir do momento que você tem um câncer no seu osso, naturalmente esse câncer se torna incurável. É muito difícil de você conseguir reverter esse tipo de quadro. E quando descobriram esse novo foco metastático em Bruno Covas, o tratamento se redirecionou para conseguir amenizar a dor que o paciente sentia e tentar, meio que de maneira paliativa, a diminuir o tamanho desses tumores e não mais tentar curá-lo propriamente dito. Mas o pior disso tudo é que a medula óssea produz diversas moléculas para todo o nosso corpo. Então a chance desse tumor criar novas metástases aí por qualquer região do corpo fica ainda muito maior. Provavelmente nesse dia a equipe médica já sabia da irreversibilidade do quadro e infelizmente a sobrevida de Bruno Covas diminuiu também bastante. A partir do momento que a gente tem em nosso corpo algum tipo de distúrbio, o nosso sistema imunológico, a curto prazo, responde isso com uma inflamação. E com um tumor, isso não é diferente. O problema é que o quadro clínico de Bruno Covas já estava bastante debilitado por conta de tudo isso que eu citei anteriormente. E o sistema imunológico do prefeito atuou de uma maneira muito mais evidente em seu fígado, gerando um acúmulo de líquido nas suas pleuras e também na sua cavidade pélvica. As pleuras são camadas que ficam no nosso pulmão que facilitam a nossa respiração e diminuem o atrito que ele possa vir a ter com a nossa caixa torácica. Todos nós temos líquidos entre nossas pleuras. Porém, esse líquido é rigorosamente controlado. Você não pode ter muito, da mesma forma que você não pode ter nada. E a forma de tratamento para esse tipo de situação é provavelmente o que você está imaginando. Coloca-se um dreno na região torácica e também na região pélvica e retira esse líquido até estabilizar o quadro de saúde do paciente. Foi feito isso em Bruno Covas e infelizmente ele continuou internado. Lembra que eu falei para você que a radioterapia pode causar dano nas células saudáveis do nosso corpo? Isso provavelmente aconteceu com Bruno Covas nesse dia. Isso porque durante seus exames de rotina foi encontrado um foco de sangramento na região esofágica do prefeito. Isso é, na região um pouquinho acima da cárdia. Lembra como que é o nosso trato digestivo? Vem o esôfago, cárdia, estômago, duodeno e por aí vai. Esse dano na região esofágica começou a causar um sangramento, que certamente iria evoluir para uma úlcera. Porém, todo sangramento em um paciente oncológico é extremamente grave. Por isso, ele foi submetido a uma cirurgia de emergência e esse sangramento foi rapidamente contido. O problema é que o quadro clínico de Bruno Covas já estava bastante debilitado. Passar por mais uma cirurgia seria algo bastante arriscado. Felizmente, a cirurgia aconteceu de maneira correta, tudo aconteceu como previsto, porém, após a cirurgia, Bruno Covas precisava de tratamento intensível para conseguir melhorar seu quadro clínico. Nesse momento, o estado de saúde de Bruno Covas estava crítico. Infelizmente, nesse dia, foi divulgada a notícia que o quadro de saúde de Bruno Covas era irreversível. Isso significa que, independente do tratamento feito com o paciente, não era possível reverter o quadro em que ele se encontrava. Gente, só para você ter uma ideia de como que é difícil você qualificar um paciente dentro do quadro de irreversível, você precisa fazer inúmeros testes, inúmeros exames e diversos profissionais diferentes precisam fazer este acompanhamento. Não acredita no que eu estou falando? Então leia a resolução de número 2317 de novembro de 2017 do Conselho Federal de Medicina. Lá ele explica principalmente sobre como você vai diagnosticar uma morte encefálica e também vai caracterizar ali a irreversibilidade do quadro de um paciente. Eu recomendo a leitura. Dentre esses exames,
O mais básico e mais simples deles é a escala de Glasgow, uma escala que analisa a resposta motora, resposta verbal e ocular de um paciente e dá valores para cada tipo de resposta, e a menor pontuação dessa escala é -2 e a maior é 15. Caso nessa escala o paciente ele seja enquadrado num valor que seja 3 ou menos, provavelmente estamos diante de um quadro clínico irreversível. Dia 15 de maio, Bruno Covas vem a óbito por conta de uma previsível falência múltipla de órgãos e deixa um legado na história de São Paulo. Meus sinceros sentimentos à família de Bruno Covas e espero que você tenha entendido um pouco mais sobre esse processo de saúde e doença. E caso você tenha dúvidas se você tem algum tipo de câncer ou está passando por diversos sintomas que, independente do tratamento, você não consegue se curar, procure um médico imediatamente, porque a melhor forma de você conseguir tratar um câncer é descobrindo ele de maneira precoce. Um abraço e até o próximo plantão. Tchau!